Tem um projeto no Congresso Nacional que pretende alterar a lei que rege plano de saúde e pode modificar a maneira pela qual o reajuste é aplicado para mim ou para você que temos plano de saúde. O parecer apresentado hoje pelo relator, que se chama Rogério Marinho, altera o mecanismo de aumento aplicado às mensalidades, especialmente de nós aqui, os idosos. Eu estou falando da minha categoria agora. Hoje, a lei proíbe que qualquer reajuste por idade seja dado após os 60 anos. A ideia aqui é que o percentual de reajuste seja definido aos 59, mas possa ser parcelado a cada 5 anos. Isso evitaria aumento muito drástico, e alguns até considerados abusivo, logo antes o usuário completar 60 anos. Ele faz 59, pim, o plano joga o preço lá em cima. Esse cálculo, segundo o relator, evitaria que o estatuto do idoso fosse respeitado, e isso nós não vamos permitir jamais. A minha categoria está firme aqui brigando nisso. Bom, nós convidamos então um especialista nessa área, um advogado que está aqui conosco, que é o doutor Rodrigo Araújo. Rodrigo, muito grato pela gentileza, pela participação. Obrigado. Rodrigo, geralmente quando eles falam em mexer na lei, né, o consumidor, o contribuinte já fica assustado. Esse projeto, na sua avaliação, piora ou melhora a relação do plano de saúde com o seu segurado? Eduardo, os órgãos de defesa do consumidor, eles tinham um receio muito grande em relação a esse projeto, porque, na verdade, esse projeto é de 2006. Já somam-se a ele mais de 100 projetos anexos. E ele só entrou na pauta de urgência de votação da Câmara dos Deputados quando surgiu a proposta de criação dos planos de saúde populares, que foi sugerida pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é um produto de grande receio para os consumidores, porque é um produto que permitiria que as operadoras de saúde pudessem excluir da cobertura procedimentos de alta e média complexidade, leia-se alto e médio custo, com uma redução muito pequena do valor da mensalidade. Por causa disso, os órgãos de defesa dos consumidores, eles acreditavam que esse projeto de lei, ele entrou nessa pauta de urgência justamente para que fossem aprovadas essas alterações. O resultado, no final, ele acabou sendo muito menos preocupante do que estava previsto. Entendo. Hoje, o que foi aprovado por essa comissão especial que avaliou esse projeto de lei, ele trouxe alguns benefícios bastante consideráveis, principalmente para os idosos. Um deles, como você mesmo comentou, o reajuste em razão da mudança da faixa etária. Tá. Agora, me explica uma coisa. Então, tem os planos de saúde tradicionais. O Bradesco, o Sul América, o Qualipós, todos os planos. E agora tem os populares. Não, os populares não foram aprovados. Nós ainda não estamos livres deles ainda. Ainda não? Esperamos que não sejam aprovados. Estava escrito lá, doutor Consulta, lá no metrô. Achei que era plano popular. Não, isso foi uma opção criada pelo próprio mercado, em razão da dificuldade que o consumidor hoje tem de contratar e de manter planos de saúde. Porque está muito caro. Porque ficou muito caro. Porque teve um grande número de pessoas que perderam emprego e, junto com o emprego, perderam benefício. Sim. Desde o começo de 2015. E, em razão disso, as pessoas procuram alternativas, já que o SUS, infelizmente, não é uma alternativa viável. Então, deixa eu entender bem. Então, não tem plano popular ainda? Não. Poderá ser criado por essa lei? Poderá. A princípio, o que foi aprovado pela comissão e o que vai ser encaminhado para a votação do plenário, essa votação está prevista para o dia 8 de novembro, não inclui essa aprovação dos famigerados planos de saúde populares. E esperamos que não sejam aprovados. Você usou a palavra famigerado, por que é famigerado? Diz aí, explica para a nossa audiência. Os órgãos de defesa do consumidor, eles têm combatido de forma bastante veemente essa criação desses planos populares. Por quê? São 3 produtos que foram sugeridos pelo Ministério da Saúde e que foram estudados pela ANS durante os últimos meses. A ANS é a agência que regula a relação entre consumidores e operadoras de planos de saúde. Esses planos, um deles teria cobertura meramente ambulatorial. Essa cobertura ambulatorial, ela já existe hoje. O que difere é que a cobertura que nós temos hoje nos contratos exclusivamente ambulatoriais, ou seja, que cobrem só consultas e exames, ela inclui também terapias de alta complexidade, como quimioterapia. Elas incluem exames de alta complexidade e isso seria excluído dos planos populares com cobertura exclusivamente ambulatorial. Tá, então, espera aí. Então, se eu entrar no novo plano popular, ambulatorial, eu não teria direito, por exemplo, a tratamento quimioterápico, que é caro, nem a exames caros também, não? Não. Não. E também não teria direito à internação de urgência. O plano ambulatorial atual,
se o paciente tiver um problema de urgência, ele pode ir para o pronto-socorro, ele vai ser internado e ele tem direito à cobertura do tratamento dele até a alta médica. O que ele não tem direito no hospital são as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que o médico pede para agendar, para programar. Mas se for pelo pronto-socorro, pode? Pode. Tá. No plano popular, se fosse aprovado, não poderia. Uma outra proposta, ela permitiria que as operadoras de saúde, elas limitassem a cobertura dos tratamentos oferecidos apenas aquilo que existe na região de contratação. Isso seria muito prejudicial, principalmente para quem mora no interior. Porque hoje, nas cidades pequenas, você percebe que os melhores hospitais são aqueles que são construídos pelas próprias operadoras de saúde. Porque como elas são obrigadas a cobrir todos os procedimentos, elas levam para o interior tecnologias para que elas não tenham que cobrir essa despesa fora da rede credenciada em uma outra cidade. Isso é um incentivo para a operadora levar tecnologias para o interior. Se fosse aprovada essa proposta, que limitaria a cobertura apenas aquilo que existe na região de contratação, para a operadora seria melhor fazer o inverso. Seria melhor que ela não levasse essas novas tecnologias, que ela fizesse um sucateamento dos recursos médicos no interior, porque ela não seria obrigada a cobrir essas despesas na capital ou em cidades mais próximas. E uma outra proposta permitiria que eles chamam de plano de pagamento misto. O consumidor ele pagaria um valor para a operadora de saúde e teria direito a alguns procedimentos de baixa e média complexidade na rede credenciada e outros procedimentos ele pagaria diretamente para o hospital, mas ao invés de pagar o preço que o hospital cobra do paciente particular, ele pagaria o preço que a operadora de saúde paga para o hospital, que é menor do que o particular. Tudo isso em troca de uma redução muito pouco significativa do valor da mensalidade. Os representantes das operadoras de saúde já disseram que, se fossem aprovadas todas as exigências que eles formularam, eles conseguiriam reduzir isso em torno de 20%. E uma das exigências deles também era a liberação de reajustes sem controle da ANS. Ou seja, eles ofereceriam um plano com uma cobertura muito reduzida, com um preço cerca de 20% inferior daquilo que é praticado hoje, mas sem um controle de reajustes, esse preço alcançaria o valor do plano com cobertura global em muito pouco tempo. Então, era realmente uma cilada. Não foi aprovado pela comissão, ainda tem possibilidade de haver alteração nesse projeto. Eu acredito que isso não vai passar mais, porque isso já foi muito discutido, mas aquilo que foi aprovado, em geral, trouxe aí até um alívio para o consumidor, com algumas coisas interessantes. Depois que você explicou, acho que todas as pessoas aqui ficou muito mais claro, que estão muito cuidados se isso voltar. Sim. E você vai ter que voltar aqui também se o negócio voltar. À disposição. Porque realmente as pessoas precisam ficar bastante atentas a isso, né? Até para explicar, para a pessoa entender aquilo que ela está comprando. Se é que vai passar, né? Sim. Atualmente, Heródoto, nós temos 3 tipos de planos de saúde, basicamente. O plano de saúde individual, que é aquele que é contratado pela própria pessoa no seu CPF, diretamente perante a operadora de saúde, sem interferência de nenhuma empresa. Nós temos o plano de saúde coletivo por adesão, que é aquele que a pessoa contrata perante um sindicato, uma associação, mas ela precisa ter aquele requisito, o requisito de admissibilidade a esse contrato. Certo. Então, se é um contrato de uma associação de médicos, ela tem que ser médico. Claro. Se é um contrato do sindicato dos bancários, ela tem que ser bancária e associada ao sindicato. Sim. Senão, ela não pode contratar. E a última opção de contratação são os planos empresariais, que são aqueles oferecidos pelas empresas para os seus sócios e empregados. Sim. Hoje, nós temos uma questão muito importante em relação ao reajuste, porque a ANS só controla e fiscaliza o reajuste dos planos individuais, que representam cerca de 20% do total de beneficiários de planos de saúde nesse país. E como as operadoras de saúde não vendem mais esse produto, porque ele é muito mais benéfico para o consumidor, a tendência é que, em alguns anos, ele deixe de existir. Caramba! Os planos coletivos por adesão, eles representam cerca de 13,5% do total de beneficiários. É muito pouco também. Sem dúvida. Então, a opção que resta são os planos empresariais. Tanto os planos empresariais como os coletivos por adesão, eles não sofrem fiscalização da ANS na questão do reajuste anual, aquele reajuste que todo ano tem a intenção de repor a inflação, repor os custos. O problema é que ele não repõe só essa inflação, ele repõe
todos os custos utilizados pelos segurados. Entendi. O doutor Rodrigo Araújo, que é advogado especialista em direito à saúde, está aqui conosco. Rodrigo, em função daquilo que você falou, né, acho que você mexeu muito com o nosso pessoal. Você disse que o plano individual é só 20%? Cerca de 20% do total de usuários. O plano empresarial? 67%. 67%. Então, vou falar para essa turma maior, 67%. Muito bem. Quando o empregado está numa determinada empresa, ele tem um plano de saúde. Ele paga esse plano ou não? Depende, tem alguma coisa descontada no salário dele? É uma opção da empresa empregadora. Se a empresa empregadora, ela pode descontar uma parcela do salário do funcionário e assumir uma outra parcela. Mas se ela fizer isso, quando esse funcionário for demitido ou se aposentar, for demitido sem justa causa ou se aposentar, ele passa a ter direito de manter esse plano de saúde após o desligamento por um período de tempo. Esse era o ponto que eu queria que chegasse. Então, se eu sou funcionário de uma empresa, pago parte do plano de saúde. Se eu for demitido, por algum motivo, né, ou se eu me aposentar, eu posso continuar no plano? Sim, você pode. E eu continuo pagando exatamente o que eu pagava antes? Não, você passa a pagar o valor que você pagava, mais o valor que a empresa pagava por você. Mas isso compensa ou não? Sim, compensa porque esses planos empresariais, principalmente o das grandes empresas, têm um custo menor do que aquilo que é oferecido hoje no mercado. Tá. Quer dizer, compensa eu manter esse e não abrir um plano individual? Sim. Agora, a questão é, você pode mantê-lo por um período que muitas vezes não é muito extenso. Então, o empregado que é demitido, ele consegue manter esse plano de saúde por 1/3 do período em que ele contribuiu com o plano de saúde enquanto era empregado. Então, se ele trabalhou 10 anos... Mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos. Máximo de 2? 2 anos para quem foi demitido sem justa causa. Para o aposentado, a regra é diferente. Ele tem direito de manter o plano de saúde 1 ano para cada ano de contribuição enquanto era empregado. E se ele tiver contribuído por mais de 10 anos, ele tem um direito vitalício que se estende também aos seus dependentes. Então, no caso dele falecer, quem é dependente pode continuar com o plano. Entendo. Agora, se eu não pago nada, se a empresa paga tudo, se eu for demitido ou aposentado, eu tenho que sair por aí procurando plano. É discutível. Teve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que passou a entender que se o empregado não contribui com nada ou só com coparticipação, ele não tem direito de manter esse plano de saúde após o desligamento. Mas é uma decisão recente que ainda não está avaliada em toda a jurisprudência. Não está consolidado isso não aí. Não está consolidada. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito grato. Muito obrigado.